E aí, pessoal, tudo bem? Essa semana vocês vão estar fazendo aí o simulado de bloco, e eu tirei essa aula de hoje para fazer algumas questões sobre sangue, sobre sistema de defesa, que foi o último assunto abordado e foi a última lista que eu deixei aí para vocês, ok? Então, eu separei aqui algumas questões e depois a gente pode comentá-las, aquelas que vocês escolherem no momento ao vivo da gente, tá certo? Bom, essa primeira questão aqui é uma questão da Universidade Federal de Uberlândia, a terra do Uber, questão de 2016, beleza? Então, é um tipo de questão que traz uma habilidade que vocês têm que desenvolver e que eu citei nas aulas para vocês, que é analisar hemogramas, fazer diagnósticos de hemogramas. É um tipo de habilidade muito cobrada aí, nos melhores vestibulares, tá? No Enem também, beleza? Então, olha só essa questão. 4 amigas brasileiras marcaram uma viagem para o Peru, aqui Machu Picchu, que fica no Peru, um ponto turístico lá. Pode ser que elas estivessem indo para lá, onde pretendem conhecer e escalar diversas montanhas. Para se assegurarem de suas condições de saúde, submeteram-se a diversos exames, entre eles um hemograma. Os resultados encontram-se na tabela a seguir, na qual também constam os valores de referência das hemácias, leucócitos e plaquetas. Então, todo mundo já fez isso aqui alguma vez na vida, tá certo? Então, você vem lá no hemograma, aqui é um resumo desse hemograma, mas você vem lá, vem mais dados e vem os valores de referência, que são aquele padrão que vocês vão se basear para saber se está tudo nos conformes, ok? Então, quando as pessoas viajam para regiões como essas, de climas extremos, de situações abióticas extremas, porque aqui é alto, então a altitude ela tem um problema, que é a rarefação dos gases, a rarefação do oxigênio, que é o que interessa para a gente, beleza? Então, são tipos de viagem que, para não se tornar um pesadelo, é necessário que você faça alguns exames e saber se você tem condições de saúde e condições físicas para enfrentar esse tipo de situação, beleza? Bom, olha só, então ele coloca aqui o hemograma de 4 amigas, a Camila, a Paula, a Flávia e a Cecília. E aí ele pergunta: a amiga que terá problemas com a altitude, segundo o hemograma, é. Então, veja só, ele não fala a aluna que terá problemas com a viagem, ele especifica aqui problemas com a altitude do local. Bom, então nós sabemos que a altitude ela interfere aí na concentração dos gases. Por quê? Porque à medida que nós subimos, passamos para locais mais altos, a pressão atmosférica ela vai diminuindo, tá certo? Então isso vai fazer tanto a temperatura quanto a pressão atmosférica ela vai diminuindo, e com isso fica mais difícil respirar nesses locais, tá bom? Então o oxigênio ele está relacionado, como vocês viram na aula, a um componente do sangue, a um elemento figurado. Será hemácias, leucócitos ou plaquetas? Logicamente as hemácias. Então, se alguma delas tiver com um número de hemácias abaixo do normal, com certeza terá problemas com relação à altitude, tá bom? Então vejam só, a Camila, o valor dela é 4,53 milhões por milímetro cúbico. Então a Camila está normal, está dentro do 3,95. Paula está abaixo, está com anemia.
Flávia está normal, também está dentro do valor de referência, 4,7 está nesse intervalo. E Cecília também está no limite, mas está dentro do valor de referência. Então, nesse caso aqui, você não vai olhar a coluna de leucócitos nem de plaquetas, vai direto na de hemácias. Falou em altitude, está se referindo com transporte de oxigênio, está se referindo às hemácias, beleza? Então, quem vai ter problema nesse caso é a Paula. Então, a Paula deve fazer inicialmente um tratamento para combater aí essa anemia, saber qual é a causa para poder fazer essa viagem. Agora, a gente pode extrapolar um pouquinho. Na realidade, aí, se a gente olhar bem, a Camila também está com problema. Olha só, a Camila ela está com 11.300 leucócitos por milímetro cúbico, ou seja, está acima do normal. A Paula está normal, está dentro desse intervalo. A Flávia está normal também. Agora a Camila está com um excesso de leucócitos e a Cecília está com baixo número de leucócitos. Então a Camila, por exemplo, se ela está com excesso de leucócito, é porque ela está com um processo infeccioso. Então, ela pode estar nem sentindo os sintomas aqui, mas vai sentir lá. E isso associado com a altitude vai trazer mais problemas ainda. Ok? O ambiente seco, o ambiente frio. Então, a Camila também não poderia ir nessa viagem, mas a questão deixou claro em relação à altitude. Então, relação direta aqui com a hemácias. Mas a Camila também teria problema. A Cecília também teria problema. Por quê? Porque ela está com o número de leucócitos baixo. Tem que descobrir por que ela está com o número de leucócitos baixo. Qual é o leucócito? São os linfócitos. Então, ela está com algum problema também que pode se manifestar lá. Por exemplo, se ela entrar em contato aqui com um parasita novo, já que está indo para um outro tipo de ambiente. Então, ela pode ter problemas, tá certo? Então, Camila e Cecília também não podem viajar. E a Flávia? A Flávia está com o número de plaquetas baixo. Então, na realidade, essas amigas têm que cancelar essa viagem, se tratarem e reprogramarem essa viagem para depois, ok? Então, nessa situação aqui, as 4 estão com problemas. Agora, a relação direta da altitude aqui é com a Paula, que é a resposta dessa questão, ok? Bom, essa questão aqui, ela fala a questão aí da UDESC 2015. O gráfico mostra 2 momentos diferentes. O gráfico mostra em 2 momentos diferentes o comportamento de 2 tipos de anticorpos, IgG e IgM, após a exposição do paciente a um determinado antígeno. Por exemplo, pode ser o coronavírus, está se falando muito agora em IgM e IgG por causa do coronavírus, que é a detecção desses anticorpos, o aumento deles é que mostra aí uma possível infecção pelo corona. Associado aos sintomas, dá para fazer uma associação aí ao corona. Ok? É os chamados testes rápidos. Isso aqui é fácil de medir, é mais rápido de medir. Ok? Bom, precisa só de uma amostra de sangue. Assinale a alternativa correta em relação à informação e ao gráfico. Bom, você tem aqui um indivíduo, aqui mostra o tempo em dias e a quantidade desses anticorpos, dessas imunoglobulinas, IgM e IgG. A linha tracejada é a IgM e a linha contínua IgG. Aqui é a primeira exposição e aqui é a segunda exposição. Essa primeira e segunda exposição pode ter sido naturalmente. Por exemplo, o indivíduo foi infectado com o vírus. Então, ele produziu IgM e IgG, aqui em quantidades parecidas, mas primeiramente é IgM. E na segunda exposição, ele produziu mais IgG do que IgM. Vocês viram na aula que a IgM ela é uma molécula mais complexa, um pentâmero, enquanto a IgG é mais simples. Então, em processos infecciosos, principalmente virais, você vê um aumento bem maior nas IgGs. Por isso que nós chamamos delas de principais imunoglobulinas no combate a agentes infecciosos como o vírus. Beleza? Bom, mas essa exposição pode ter sido também uma dose de uma vacina.
Aqui a primeira dose e aqui a segunda dose. Eu mostrei para vocês que existem dois tipos de imunização ativa, que ativa a produção de anticorpos. A natural é a própria doença, você pegar o agente infeccioso. E a artificial é a vacina. Então aqui eu apliquei a primeira vacina contra um vírus, por exemplo, levou a essa produção de anticorpos, mas ainda foi insuficiente. E aqui é a segunda exposição. E aí já produziu uma quantidade de IgG grande e ela se manteve constante com o passar do tempo. Beleza? Então aqui é o que se faz, por exemplo, primeira dose, segunda dose. Assinale a alternativa correta em relação à informação e ao gráfico. Letra A. O gráfico mostra os resultados do tratamento de uma pessoa a uma picada de cobra. Ó, não vou nem ler mais o resto. Certo? Olha só, picada de cobra ou de escorpião. Aqui tem que ser aplicado na pessoa o soro. É imunização passiva. É usar anticorpos. Anticorpos não geram anticorpos. Anticorpos não viram mais anticorpos dentro do corpo. Não, se recebe ali, eles vão ser usados e vão acabar. Beleza? É o que ele faz. Logo após o indivíduo receber o tratamento com soro antiofídico específico, começa a produzir anticorpos. No soro imunológico, vem os anticorpos. Pronto já. O anticorpo não gera anticorpo. Quem gera anticorpo é o antígeno, tá bom? Então não tem nada a ver essa letra A. Essa letra A tem a ver com imunização passiva e aqui é imunização ativa. B. Se fosse após a primeira dosagem aqui, o número de anticorpos ia começar lá de cima, lá no alto, e ia caindo, era outra curva. B. Após a primeira exposição do paciente ao antígeno, a quantidade de ambas as imunoglobulinas é praticamente igual. Beleza, está batendo aqui, foi quase igual na primeira exposição. Porém, na segunda exposição ao mesmo antígeno, a resposta na produção de IgG é menos intensa, não é mais intensa, então está errado. Letra C. A resposta quantitativa na produção de diferentes tipos de imunoglobulinas independe do número de vezes que o indivíduo recebeu o antígeno. Como é que não independe? Se fosse assim, não tinha primeira, segunda, terceira dose. Claro que depende. Aqui nós tivemos uma resposta. Na segunda já foi um outro tipo de resposta, bem mais eficiente. Beleza? Letra D. Na segunda exposição do paciente, os macrófagos, as células responsáveis pela produção das imunoglobulinas IgG e IgM já estavam ativos? Cuidado! Não são os macrófagos que produzem as imunoglobulinas, são os linfócitos B de bola. Beleza? O macrófago tem outra função, é célula fagostária. E letra E. A resposta na segunda exposição do paciente foi mais rápida. Olha só, aqui levou mais, a primeira foi bem aqui, primeiro dia. Aí a IgG, por exemplo, levou para atingir o pico 14 dias. Aqui não, a resposta foi bem mais rápida. Aplicou aqui, já começou a crescer bem mais próximo. Então, foi mais rápido e mais intensa na produção de IgG devido à memória imunológica. Ou seja, como o indivíduo já tinha sido exposto uma vez, ele já gerou aquelas células de memória. Beleza? Então, elas já estavam lá ativas. E aí, quando você foi inoculado a segunda vez, você produziu mais células de memória e aquelas que já tinham já começaram logo a liberar as imunoglobulinas. Por isso que o pico foi atingido mais rapidamente e foi muito mais alto, mais eficiente. Beleza? Então, a resposta dessa questão, letra E. Vamos para outra questão, a questão 22. Universidade Federal de Lavras, questão aí de 2010, uma questão boa, tá bom? O gráfico mostra a relação da concentração de células e substâncias em um mamífero com o decorrer do tempo. A partir do tempo T1, é correto afirmar que está ocorrendo o quê? Um processo de quê na pessoa? Infecção viral no sangue, fratura óssea, inflamação cutânea, estiramento e lesão muscular. Questãozinha que precisa de muita análise para você achar o gabarito correto. Beleza? Então, olha só.
Você percebe aqui que a partir do T1, a quantidade de histamina aumentou, do número de mastócitos e macrófagos aumentou. Quem é que produz histamina? Mastócitos. Então, se aumenta a mastócito, aumenta a histamina. Macrófagos são células o quê? Fagocitárias, apresentadoras de antígeno, ou seja, tem que ter um processo infeccioso. Entrou algum antígeno aqui nesse indivíduo, beleza? E o líquido plasmático sanguíneo aumentou, tá bom? Aumentou o plasma sanguíneo. Bom, vamos lá por eliminação. Fratura óssea. A fratura não necessariamente envolve o osso ali, teve uma quebrou o osso, não entrou um antígeno. Vai inflamar tudo ali, inchar tudo, mas não tem estruturas ali, agentes antígenos ali. Então não se correlaciona, por exemplo, com o aumento do número de mastócitos e macrófagos. Beleza? Vai ter ali uma limpeza feita por osteoclastos, por exemplo, que vão fagocitar restos de antígenos. Alguns macrófagos também podem aparecer ali, mas não nessa quantidade, tá certo? Não há normalmente há um rompimento de vasos sanguíneos, então há uma aglomeração, tende a aumentar a produção, não é nem de histamina, de heparina, que é um anticoagulante. Então não tem nada a ver com fratura óssea. Estiramento e lesão muscular, mesma coisa. Aqui só que a nível de músculo. Não envolve o aumento dessas células aqui. Isso aqui é para combater processos infecciosos. Infecção viral no sangue, inflamação cutânea. Bom, no sangue não tem a ver. Por quê? Porque mastócito e macrófago não são células sanguíneas. São células tissulares, ou seja, do tecido conjuntivo, só não do sangue. Tecido conjuntivo, principalmente ali, o propriamente dito. Tá bom? Então, a resposta dessa questão, esses dados, eles convertem para uma inflamação cutânea. Por exemplo, entrou ali uma bactériazinha na pele, e aí vai ocorrer aquele processo da diapedese provocado pela histamina. Quem produz histamina é o número de são os mastócitos, que aumentam os macrófagos para fagocitar os antígenos que entraram naquela inflamação. O líquido plasmático sanguíneo ele tende a extravasar, por isso que há um aumento na produção dele por causa da vasodilatação da diapedese. Então, esses dados convergem principalmente para um processo de inflamação cutânea, beleza? Ou seja, uma inflamação na pele, tá bom? Ou em qualquer outro tecido, mas que tem um agente infeccioso ali envolvido, tá bom? Um vírus, uma bactéria, tá certo? Bom, a próxima questão, questão 26 aí da lista de vocês, é uma questão da UERJ Estadual Fluminense de 2017. Em todo o mundo, o tabagismo é considerada a principal causa de morte evitável, ou seja, que o indivíduo pode evitar mudando seus hábitos. Além dos prejuízos causados pela nicotina e outros componentes, os fumantes apresentam um acúmulo de monóxido de carbono no sangue, o CO, que pode levar à hipóxia, ou seja, menor oxigenação dos tecidos. Considere no gráfico as curvas de saturação da oxihemoglobina de dois indivíduos, ou seja, a curva de saturação é quando todas as hemoglobinas, quando ela chega a 100%, isso aqui quer dizer que a hemoglobina está totalmente saturada de oxigênio. Tá? Não há mais capacidade do indivíduo de transportar mais oxigênio. Dois indivíduos A e B de mesmo sexo, idade, peso e altura.
Um desses indivíduos não fuma e outro é fumante crônico. E aí? Ele tem duas curvas aqui, o indivíduo A e o indivíduo B. Quem é o fumante dos dois? Então, você tem duas maneiras de descobrir. Primeiro, olha só o indivíduo A. A hemoglobina dele satura mais rápido. A curva de saturação dela é mais acentuada. Ou seja, é um indivíduo que vai cansar mais rápido. Beleza? Aqui é a pressão do oxigênio em milímetros de mercúrio pela saturação. Então, ele satura o sangue mais rápido. Isso é ruim. Já o B não, demora mais tempo. Beleza? Ele é capaz de transportar mais oxigênio do que esse. E aqui ainda vem, para facilitar ainda mais, que o indivíduo A, e aí ele cita aqui até a linha do indivíduo A, tem nível de carboxihemoglobina, ou seja, de monóxido de carbono ligado à hemoglobina de 60%. Por isso que, como ficou pouca hemoglobina sobrando, ela rapidamente saturou de oxigênio. E já não consegue mais transportar oxigênio. Está no nível máximo. Já o B, o nível de carboxihemoglobina é 0. Ou seja, porque ele não está não ingere monóxido de carbono porque ele não fuma. Beleza? Então, essas são duas evidências para você identificar que o indivíduo A, com base na análise das curvas, identifica o indivíduo fumante. É o A. Explique ainda por que o acúmulo de monóxido de carbono pode levar à hipóxia dos tecidos. Ora, o monóxido de carbono ele forma uma ligação com a hemoglobina estável, ou seja, ele liga e não se solta mais, acabou. É um casamento eterno. E o ideal é o que o oxigênio e o gás carbônico fazem. Formam uma ligação instável, ou seja, ele se associa o oxigênio e o gás carbônico se associam à hemoglobina, mas no momento certo eles se dissociam. Por quê? Porque o oxigênio tem que se associar aqui nos alvéolos pulmonares, na hematose. Quando chega nos tecidos, ele tem que se soltar para ir para as células poderem respirar. E o gás carbônico nos tecidos é que ele se associa à hemoglobina, e quando chega aqui nos alvéolos, dissocia para ele poder ir embora na sua expiração. Então, esse é o problema do monóxido de carbono, um deles. Ele liga-se à hemoglobina e satura ela, não deixa ela mais se combinar com outra molécula de oxigênio. Sabendo que o monóxido pode se ligar à enzima citocromo C oxidase e inibi-la, indique a etapa do metabolismo aeróbico que será prejudicada pela presença desse gás e uma consequência. Ora mais, o monóxido de carbono também ele atua na cadeia respiratória. Por que eu estou dizendo isso? A citocromo oxidase faz parte lá do complexo 4, que é o último complexo da cadeia respiratória, lá na mitocôndria, nas cristas mitocondriais, que é a reação final ali que vai fazer com que o oxigênio reduza-se ali, recebe elétrons que estão sendo transportados, e aí a cadeia respiratória se completa. Ou seja, ele se ligando, o monóxido de carbono se ligando nessa citocromo, ele satura a cadeia transportadora de elétrons, ou seja, ela para de transportar elétrons. Ou seja, são duas ações letais no monóxido de carbono. Uma bloqueando a hemoglobina e a outra bloqueando o grupo principal de enzimas da cadeia respiratória lá na membrana, na mitocôndria. Ou seja, a consequência nisso aqui é parar a produção de ATP dentro da célula, da molécula energética. Vai faltar ATP para os processos celulares. Então, tudo isso em conjunto pode levar o organismo, o indivíduo, à morte. Beleza? Bom, essa questão aqui fala o seguinte: a temperatura e a pressão afetam a solubilidade do oxigênio no sangue dos organismos. Alguns animais marinhos, que não é o caso desse, porque esses daqui são mamíferos, a baleia, tem pigmentos respiratórios, mas alguns animais pequenos, alguns artrópodes, por exemplo, marinhos, moluscos marinhos,
Alguns animais marinhos sem pigmentos respiratórios realizam o transporte de oxigênio por meio da dissolução desse gás diretamente no plasma sanguíneo. Observe a variação da solubilidade do oxigênio no plasma em função da temperatura e da profundidade que o animal esteja submetido, representado no gráfico abaixo. Olha, aqui é pura interpretação de gráfico. Percebe o seguinte, que o aumento da temperatura diminui a solubilidade dos gases, como o gás oxigênio. E, consequentemente, menor temperatura aumenta a solubilidade do gás oxigênio. Em relação, aqui são inversamente proporcionais, aqui diretamente proporcional, a solubilidade e a profundidade. O aumento da profundidade aumenta a pressão e aí aumenta a capacidade do oxigênio se solubilizar. Um estudo realizado sobre 4 diferentes condições experimentais para avaliar a dissolução de oxigênio no plasma desses animais apresentou os seguintes resultados. Aí nós temos 4 condições experimentais aqui, W, X, Y e Z. O transporte de oxigênio dissolvido no plasma sanguíneo foi mais favorecido na condição experimental representada pela seguinte letra, ou seja, o que foi que a gente viu aqui? Que quanto menor a temperatura, mais solúvel fica o oxigênio. E quanto maior a profundidade, mais solúvel também. Então, para a ideal solubilidade, uma situação ideal de solubilidade, de solução do oxigênio no plasma sanguíneo, o ideal é baixa temperatura e alta profundidade. E é o que você encontra nessa situação aqui, W, beleza? Você encontra aqui. Por isso que a resposta dessa questão é letra A. Ok? E a última que a gente selecionou aqui, a questão aí da Federal Paranaense, 2014, questão 29 aí da lista de vocês. A troca do gás oxigênio entre o atmosférico presente nos alvéolos pulmonares e os capilares sanguíneos pode ser expressa pela fórmula difusão do gás A sobre E vezes D vezes P menos P2. O que é isso? Então vamos lá. O A é a área alveolar. Isso aqui é o alvéolo pulmonar. Então o oxigênio chega por aqui, ó. É o ponto final dele, que entrou lá pelo nariz, pela boca. Então chega aqui no alvéolo pulmonar. Então isso aqui é a área alveolar. É a distância entre o tecido epitelial do alvéolo pulmonar e o capilar sanguíneo. Essa distânciazinha bem aqui, ó. Aqui nós temos epitélios simples pavimentosos, aqui no alvéolo e aqui no capilar sanguíneo. Então essa distânciazinha aqui é o E. O coeficiente de fusão de gás é uma constante. E P1 menos P2 é a diferença de pressão do gás do A, que é essa pressão aqui, e essa aqui, no sangue. O oxigênio, o ideal aqui está mais de oxigênio do que aqui, para ele poder passar daqui para cá. Que a difusão é do maior pressão para menor pressão, maior concentração, menor concentração. E para o gás carbônico, aqui no sangue tem que estar maior do que no alvéolo, para poder o gás carbônico voltar. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Então, menor vai ser essa pressão aqui. E o ar atmosférico torna-se mais rarefeito. Ao escalar uma montanha, o alpinista percebe que sua respiração vai ficando mais difícil. Essa dificuldade é ocasionada porque um dos fatores expressos na fórmula está alterado. Qual é esse fator? A área alveolar, a constante, coeficiente de fusão do gás, a distância entre esse tecido e esse outro, ou seja, o parâmetro E, a diferença de pressão entre o ar atmosférico, o ar alveolar e o capilar sanguíneo, ou é o produto entre a área alveolar pela distância entre o alvéolo pulmonar e o capilar sanguíneo, ou seja, o produto entre esse fator e esse aqui, né? O A e o E. Bom, então, à medida que nós subimos, diminui a pressão atmosférica, vai diminuir essa pressão alveolar, que é o que ele diz bem aqui, certo? Então, o que vai mudar aqui é essa subtração aqui, P1 menos P2. É a diferença de pressão entre o ar alveolar, o ar atmosférico e o capilar sanguíneo. Essa pressão aqui vai estar menor e isso vai dificultar
a difusão do oxigênio. Por isso que as pessoas que vivem nesses locais de elevadas altitudes, para compensar essa baixa pressão aqui, para eles poderem aproveitar melhor e capturar melhor o oxigênio, o que elas têm a mais? Hemácias. Elas produzem muito mais hemácias, elas têm mais hemácias no sangue do que a gente, para poder compensar aí essa rarefação do oxigênio. Beleza, pessoal? Então, essas foram as questões que eu selecionei para vocês, tá certo? Um forte abraço e até a próxima. Tchau!